Bom dia, irmão e irmã, graça e paz. Domingo 25 de abril de 2021. Estamos reunidos na presença do Senhor de forma online, mas conectados com uma só fé. Eu quero convidar os irmãos para juntos prestarmos culto ao nosso Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo 23, é um salmo muito conhecido. E você, meu irmão e minha irmã, que conhece esse salmo e sabe de forma decorada, de cor, você pode recitar nesse momento. Amém? Vamos fazer juntos essa leitura. Abra sua Bíblia no Salmo 23, para aqueles irmãos que não sabem a letra desse salmo, e vamos declarar a palavra do Senhor. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar os irmãos nesse momento para fazermos uma oração de adoração ao nosso Deus. Onde você está, meu irmão e minha irmã, você pode fazer essa oração. O Senhor vai receber a nossa oração nesse momento. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Pastor das nossas vidas também é o Senhor, nosso Deus. Nós estamos diante de Ti, Pai, para prestar culto ao Senhor nessa manhã de domingo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba, ó Deus, o nosso culto a Ti, como, ó Pai, um aroma suave diante de Ti. Recebe as nossas vidas também, nos renova neste culto, ó Pai, renova a fé do Teu povo, a esperança do Teu povo, Senhor. Clamamos diante de Ti também, ó Deus, por esse tempo que estamos vivendo, ó Pai, louvando e adorando o Senhor nesse tempo, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo, Pai. A Tua destra fiel tem se manifestado a nós. E o Senhor, ó Pai, tem sido o nosso pastor nesse tempo. Que o Senhor continue nos conduzindo, Pai, a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Que o Senhor seja um refrigério para a nossa alma, ó Pai. Que ao sentar ao redor da mesa a gente sinta a Tua presença conosco, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que, ó Deus, a cada dia o Senhor esteja conosco. Pai, louvamos e adoramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Cantemos ao Senhor o hino de número 64 dos nossos hinários, Pastor Divino.
Amada igreja, quero convidá-los para o momento da confissão. Façamos a leitura no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Que Deus abençoe essa leitura nos nossos corações. Que possamos refletir nesse momento sobre o bom pastor, que é o nosso Deus, o cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas e como ovelhas dos seus rebanhos, se nós temos caminhado, seguindo com fidelidade, com amor, com alegria ao nosso Deus. Nesse momento é momento de apresentar a nossa vida, as nossas falhas diante do Senhor. Confessemos os nossos pecados diante de Deus. Vamos ter alguns instantes de oração. Amém? Deus amado, Deus querido, Deus que é o nosso bom pastor, nós nos apresentamos diante de Ti como rebanhos do Teu pasto e queremos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Todas as vezes que não ouvimos a Tua voz, não obedecemos a Tua direção para as nossas vidas, ó Deus, como ovelha do Senhor, como discípulos e discípulas de Jesus. Nos ensina, Pai, a obedecer a Tua palavra, a viver uma vida de santidade, ó Deus, a reconhecer os nossos erros diante do Senhor e voltar para o aprisco do Senhor. Essa é a nossa oração e nós já agradecemos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, palavra de esperança para nós. João, capítulo 10, o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Bom dia, irmãos. Bom domingo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, esses novos tempos, eles têm nos mostrado que as diferenças nem sempre elas podem ser negativas. Muitas vezes as diversidades, elas nos mostram coisas muito positivas. E você pode abrir a sua janela, a sua porta, se você puder. E você pode ver o ambiente em que você está. Se nós pudéssemos mostrar para os nossos outros irmãos o ambiente em que nós estamos. Talvez você esteja num ônibus, talvez você esteja sentado na sua casa, ou na pontinha da sua cama, ou talvez no gramado do seu jardim, eu não sei onde você está. Mas eu te convido para reconhecer nesta manhã que todos nós hoje estamos no melhor lugar
do mundo, porque o melhor lugar é sempre onde está a pessoa que amamos. E você está aí hoje, nesta manhã. Estamos com nosso Senhor Jesus Cristo, e este não poderia ser um outro lugar a não ser o melhor lugar do mundo. Vamos louvar o seu nome. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador, pois ali é onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador, pois ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo.
nos encontrarmos juntinhos do Senhor, bem pertinho dele. Nesta semana a pastora compartilhou uma música conosco no grupo da igreja. É uma música antiga, mas ela é tão profunda em sua letra e ela é a essência de Deus. E ela faz muito sentido para nós nos últimos tempos. Faz muito sentido para nós enquanto igreja. Talvez nós nunca tenhamos experimentado tanto isso nas nossas próprias vidas. Muita coisa parece que não faz mais sentido. Mas, se buscarmos em Deus, na essência de Deus, que é o amor, o como agir, o como viver enquanto igreja, nós reconhecemos que temos muito a fazer e sabemos como agir, se vivemos nessa essência de Deus. Amém? Os dons, as línguas e tudo mais que existiu. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Sem a cor, fiel e paciente, humilde sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busque interesse ou favor, mistério, expressão e de luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens aos mais pobres ou morresse em favor de alguém. Se eu não tivesse o amor, de nada valeria. Se eu não tivesse o amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, como um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valer, se o amor, se não tivesse o amor, de nada valeria.
lugar. Se dentro de mim não valesse o amor. Amados irmãos, nesse momento quero convidá-los para fazermos uma oração de consagração ao nosso Deus, pelos dizimistas e ofertantes da nossa igreja e pelos dízimos e ofertas. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido e de infinita bondade, Deus de toda graça, Deus de favor, Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos recebidas e pelo privilégio de poder contribuir com o reino de Deus, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas diante do Senhor, Pai, como fruto do nosso amor e fidelidade, pelo muito que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida do Teu povo, Senhor. Pai, abençoa os nossos irmãos que trabalham nesse ministério com dedicação, ó Deus. Abençoa cada membro da nossa igreja, ó Pai, que nesse tempo tem ofertado e devolvido o seu dízimo na Tua casa. Continua abençoando o Teu povo, aqueles, ó Pai, que precisam de uma oportunidade de trabalho, que o Senhor abra uma porta, e te agradecemos, ó Deus, por todos os irmãos, ó Deus, que têm trabalhado, ó Pai, tem recebido essa bênção do Senhor e esse cuidado do Senhor nas nossas vidas. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos. Amém, amém. Graça e paz, irmão e irmã. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Graças a Deus, essa é a palavra de Deus. Essa passagem ela está imediatamente após aquele milagre feito por Jesus com o cego. Ele adentra a cidade e vê um cego e ele faz lodo com a sua saliva, unta os olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. E ato contínuo, esse homem que foi curado e recebeu esse milagre de Jesus, ele vai, faz como Jesus o manda, é lavado, se lava no tanque de Siloé e abre a sua visão. E começa uma polêmica, porque as pessoas da cidade começam a comentar: esse rapaz não era o que vivia esmolando o cego de nascença? E aquela notícia começa a causar alvoroço naquele lugar, até chegar aos ouvidos dos principais sacerdotes que estavam ali. E eles querem saber o que aconteceu. Ele se apresenta diante deles e comunica que foi curado por um homem chamado Jesus, mas que ele não tinha visto, porque ele tinha ido se lavar e não tinha
ainda visto a Jesus. E começa uma polêmica ali, porque aqueles principais sacerdotes, aqueles homens, eles começam a discutir se Jesus é mesmo alguém enviado por Deus por não guardar o sábado, por fazer um milagre, por transformar uma vida no sábado. E aquela polêmica ela se estende envolvendo aquele homem cego, a sua família. Aqui, após tudo isso, Jesus se apresenta àquele homem começa a adorá-lo. E logo depois ele propõe esta parábola, dizendo que, fazendo uma comparação entre o bom pastor, aquele que se acha pastor, mas na verdade é mercenário. E ele começa falando que o bom pastor é aquele que entra pela porta das ovelhas, aquele que entra pelo aprisco, pela porta principal do aprisco, porque ele está entrando por ali porque ele é o dono daquele lugar e as ovelhas o conhecem. Não há agitação porque as ovelhas sabem que ali está entrando o bom pastor. Mas ele também fala que aquele que não entra pela porta das ovelhas, entra por qualquer outra porta, é salteador, é aquele que vai roubar as ovelhas, é aquele que não tem compromisso com as ovelhas, é aquele que é tudo, menos o pastor. E ele continua explicando, fazendo esta diferenciação entre o bom pastor e o mercenário, o salteador, aquele que não tem compromisso com as ovelhas. E chegamos nessa passagem que é o texto que vamos analisar um pouco hoje. Aqui ele começa falando que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Os irmãos sabem que, perpassando os capítulos da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, você vai encontrar várias referências falando desta figura do pastor. Uma das figuras que Deus usa para demonstrar o cuidado que ele tem, o amor que ele tem pelo povo de Israel, por várias vezes. Tanto nos profetas quanto nos salmos, ele se descreve como pastor. O texto, um dos textos mais conhecidos do Salmo, que é o Salmo 23, ali o salmista declara que o Senhor é o pastor, o bom pastor. O Senhor é o pastor que não deixa faltar nada e que provê tudo que a ovelha precisa: bom pasto, águas tranquilas, refrigério à alma. Nos momentos de dificuldade, quando a ovelha está passando pelo vale da sombra da morte, ela não precisa temer porque o pastor está ali presente. Toda vez que a Bíblia faz referência a essa figura do pastor, ela está se referindo a essa dimensão do cuidado, porque o pastor ele tem essa dimensão de cuidar. A ovelha é um animal muito frágil, é um animal muito que se perde muito fácil do seu rebanho, muito limitado fisicamente, tem várias limitações que não permitem que ele seja deixado por sua própria conta. Então, toda vez que a Bíblia faz referência de Deus como o pastor e de Israel o seu rebanho, ele está falando deste cuidado que ele tem pelo seu povo. E neste capítulo em especial que estamos vendo hoje, Jesus também se apresenta como o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nós temos várias figuras de pastores, inclusive no Antigo Testamento temos o relato de Davi sendo pastor e enfrentando leões, ursos, para defender as suas ovelhas. Ora, são animais extremamente perigosos que podem matar o pastor, mas ele não faz conta da sua própria vida em nome
de defender o seu rebanho. Se há perigo no rebanho, o pastor está disposto a enfrentar qualquer coisa para defender as suas ovelhas. E Jesus aqui é o bom pastor que está disposto a enfrentar a própria morte pelas suas ovelhas. E ele enfrenta a morte. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O segundo ponto que nós podemos destacar aqui é esta diferenciação entre o pastor e o mercenário. Como eu disse no início, este relato que lemos, ele está imediatamente após este episódio do milagre de Jesus na vida daquele cego. Aqueles homens que começaram a criticar, os principais sacerdotes, eles não têm compromisso nenhum com a vida daquele homem, porque estavam colocando as convenções acima da vida. Era importante para aquele homem precisava ter aquela transformação de vida. Naquele momento, Jesus estava ali, aquele homem estava necessitado. Então, o Senhor Jesus valorizou mais aquela vida, aquela preciosa ovelha, do que as convenções. Mas aqueles homens não. São legalistas. São pessoas que procuram outras coisas, colocam outras prioridades acima da vida. Essa é a diferença entre um pastor que ama suas ovelhas e um mero mercenário, que não tem compromisso com as ovelhas. Ele só atende às convenções. No calor da dificuldade, nos perigos, ele é o primeiro a fugir, porque ele não tem compromisso com as ovelhas. O bom pastor não. As ovelhas lhe pertencem. Ele tem amor por elas. Cada uma ele conhece pessoalmente. Sabe a característica de cada uma. E se uma vier a lhe faltar, este lugar não conseguirá ser preenchido por qualquer outra ovelha. Então, ele prefere dar a sua vida por cada ovelha. E o Senhor Jesus, naquele dia, ele estava colocando a vida daquele homem, a vida preciosa daquele homem, acima das convenções. Porque o compromisso do Senhor com a vida é muito maior do que as convenções que possam estar presentes naquela sociedade. Vivemos dias em que muitos se apresentam como para pastorear as pessoas, líderes, pessoas que estão aí se apresentando para dirigir e guiar a humanidade, o povo. Mas qual é o compromisso dessas pessoas? Compromisso com a vida? Ou compromisso com o seu próprio plano pessoal? Porque no calor da dificuldade, eles fogem. Não tem compromisso com a vida. Não tem compromisso com as pessoas. Nós, irmãos e irmãs, nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor. Temos que reconhecer o jeito que ele se apresenta a nós. É aquele que entra pela porta das ovelhas. O Senhor Jesus, ele fala que ele é a porta das ovelhas. O Senhor Jesus, ele não é só o pastor, mas ele também é a porta das ovelhas. Então, uma forma de reconhecermos quem é o pastor é aquele que realmente professa a fé em Jesus Cristo. De outra forma, ele não é o pastor. Muitos vêm apresentando planos dinâmicos, coisas mirabolantes, mas se não tiverem entrado pela porta das ovelhas, que é Jesus Cristo, esse não é pastor. Este não é para ser ouvido.
Aqueles homens e mulheres da comunidade joanina, eles precisavam sim ouvir esta mensagem, porque muitos se apresentavam ali naquele primeiro século, naquela comunidade, falando de várias doutrinas novas, doutrinas até parecidas e baseadas na experiência de Jesus, nos relatos de Jesus, mas que eram, na verdade, heresias escondidas. Então, João, ele alerta que a porta das ovelhas é o próprio Jesus. Qualquer um que se apresentar de alguma forma diferente, esse não é para ser ouvido. Nós, irmãos e irmãs, nós temos que ter essa percepção, temos que ter este cuidado, temos que ter esta sintonia fina com o nosso pastor, saber ouvir e discernir a sua voz. Isso é muito importante nesse tempo. Várias vozes se levantam em nome de Jesus, mas são, na verdade, salteadores que não entraram pela porta das ovelhas. E essas vozes, elas devem ser silenciadas dos nossos ouvidos. Temos que ouvir apenas a voz do nosso pastor. E um guia para podermos fazer isso é a própria palavra do nosso pastor, que está revelada na Bíblia. Você, abrindo a Bíblia, é o Senhor Deus falando contigo. E aí você vai conseguir discernir as vozes dissonantes da porta do aprisco. O Senhor Jesus, ele nos convida e nos desafia neste dia a estar atentos para ouvir a voz do bom pastor, entendendo que ele é que pode nos prover a segurança, a saúde, a provisão nesses tempos de dificuldade. Irmãos e irmãs, nesses dias, tenhamos atenção para ouvir a real voz de Deus e não a voz de mercenários e de salteadores. Quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, esta palavra ela é um alerta para nós, porque estamos vivendo dias complexos e precisamos sim estar atentos para ouvir a voz do bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Temos visto várias narrativas nos nossos dias que não combinam com o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como aquela comunidade joanina do primeiro século enfrentava as dificuldades de vozes dissonantes do Evangelho, nós também enfrentamos essa dificuldade nesses dias, Senhor. E queremos te pedir, Pai, através do Teu Espírito Santo, que revela a verdade da Tua palavra, que possamos ter a clareza, os nossos ouvidos abertos para a voz do bom pastor. Queremos ter a sabedoria, Pai, de caminhar nesse dia seguindo o verdadeiro preceito do Evangelho, sendo sal e luz nesse tempo tenebroso que vivemos. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. Vai adiante de nós, bom pastor. Que Teu Espírito Santo, Deus, venha nos guiar neste momento de dificuldade que vivemos, para que possamos estar sempre perto do pastor e não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos estar protegidos no aprisco desse pastor. Como foi lido, graças a Deus, o Senhor Deus já naquele momento falava de nós, quando ele dizia que outras ovelhas ele tinha nesse aprisco. E ele estava falando de mim, dos meus irmãos e das minhas irmãs, que não pertenciam à comunidade dos judeus naqueles tempos, mas homens e mulheres de toda a raça, povos, línguas e nações iam participar desse aprisco. E possamos, Senhor, estar atentos nesse dia,
participando e entrando neste aprisco maravilhoso do Senhor Jesus, que cuida de nós. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenha um bom dia, meu irmão e minha irmã. Amados irmãos, nesse momento quero convidá-los para recebermos a bênção do Senhor. Estenda a sua mão, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.